Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar sobre o filme Tempos de Barbárie, Ato 1, Terapia de Vingança. Filme nacional com direção de Marcos Bernstein e elenco formado por César Mello, Alexandre Borges, Julia Lemertz e Cláudia Abreu. O filme conta a história de Carla, uma advogada que teve um incidente, a sua filha foi atingida por uma bala da arma de um policial e ela, devido às complicações de saúde da sua filha e também devido à falta de conclusão do caso pela polícia, ela busca fazer encontrar o responsável por tudo isso com as suas próprias mãos, ultrapassando certos limites em busca da sua vingança. Esse é um filme bem interessante, mas eu já adianto que é um filme divisível e que se você gosta de sair durante a sessão de um filme que você não gostou, ou se você viu o começo e não gostou, talvez você saia bem no começo desse longa-metragem. Mas eu diria para você aguardar um pouco mais, terminar esse filme. É longo, é desnecessariamente longo, mas ele tem alguns pontos interessantes. Falo mais pelas interpretações de Julia Lemertz e de Cláudia Abreu. A relação das duas, ela é bem interessante e também a atuação das duas, elas acabam fazendo o filme conquistando certas partes do filme, que na sua maioria é uma grande montanha-russa, traz diversos sentimentos de ódio, de normalidade, de ódio e de normalidade. É um filme que é bem divisível, é um filme que muitas pessoas podem até não odiar, mas tem sim alguns pontos interessantes. Não há um melhor filme da vida, mas tem sim uns pontos interessantes e vamos para comentar um pouco sobre alguns elementos. Primeiro, a direção de Marcos Bernstein é bem exagerada, ele gosta dos excessos, as referências que ele trouxe para esse filme justificam mostram todo esse excesso da direção dele nesse longa-metragem. Nós temos primeiro o próprio nome desse filme, Tempos de Barbárie, Ato 1, Terapia de Vingança, desnecessário. O filme tem 2 horas e 15 também, muito grande para esse longa-metragem. E na própria direção, a própria assinatura do diretor, ele traz diversos elementos para dentro dessa narrativa, câmera agitada, né, mão solta, também diversos cortes para trazer uma agilidade na construção das cenas, passado presente de uma forma também de forma exagerada, principalmente no começo do longa-metragem, a gente fica perdido bem no começo, até mesmo com a proposta em que o filme acaba trazendo. Eu consegui entender ali duas propostas. A primeira, e lá na metade do filme tem duas propostas que eu acho que são as principais desse longa-metragem, mas a forma como o diretor ele narra esse filme não é das melhores, principalmente por essa quantidade enorme de presença do diretor na construção das cenas para narrar essa história. Eu já citei a mão solta, o close-up com uma luz forte, uma luz de fundo exagerada para evocar um certo sentimento, inclusive em momentos que não precisava, mas são coisas que o cinema nacional o cinema comercial ainda traz devido às suas referências de seriados, de séries, né, de novela, enfim. Uma das coisas que pode olhar como ponto bom são as interpretações, a dinâmica da Cláudia Abreu e da Julia Lemertz em meio a esse caos, em meio a essa direção caótica de Marcos Bernstein. Um ponto que eu já digo que incomoda bastante na própria narrativa da história, na própria história, é o começo do filme. O filme ele se apresenta como uma crítica social devido ao mau uso das armas pelos policiais, vários inocentes sendo atingidos por balas
policiais. Então o filme ele já começa com esse mau uso, jogando uma estatística para já deixar em choque e também para trazer para a história que o filme apresenta. Só que o filme ele já traz da pior forma possível. O filme conta a história de uma advogada, de uma mulher branca, né, de classe média alta, classe média alta, não sei dizer ali se ela é rica, mas as condições dela são muito favoráveis. E ela acaba dentro de um carro grande, a sua filha tem sendo atingida por uma bala por um policial. Então o filme ele já joga todo esse absurdo da sociedade dos dias atuais e ainda joga uma mulher rica, uma mulher branca e a filha dela sendo atingida por uma bala, como para poder justificar essa narrativa e também trazer esse protesto contra o mau uso de armas dos policiais, sendo que em diversos jornais em diversas reportagens a gente vê muitas mulheres, mães pretas da comunidade tendo filhos morrendo, parentes morrendo por bala perdida, por tudo, e que daria para fazer filme, daria para representar, colocar essas mulheres, dar a voz a elas, mas não, o filme ele vai para outro lado da sociedade, vai para a nata da sociedade, onde é difícil termos esse estilo de caso, e quando há esse estilo de caso, bum, como se isso fosse algo para chocar todo mundo, sendo que é corriqueiro diariamente, isso acontece, a gente acompanha todos os dias. Eu acho que o uso mesmo da história dessa personagem, dessa mãe advogada, acho que foi péssimo. Ela compra um carro com blindagem para poder proteger o carro dela, para ter maior segurança. Tem gente que não consegue ter um carro, principalmente um carro blindado. É, ela consegue uma arma de fogo para ir atrás dos bandidos. Isso talvez, na medida do possível, na medida do absurdo, é um pouco mais possível. Mas enfim, essa referência para fazer com que o público tenha um pouco de empatia pela sua personagem, e para narrar essa narrativa desse protesto, acho que é ridículo. Eu acho que ele não deveria ter feito isso. Mas enfim, a gente acompanha por meio dessa iniciativa, por meio desse início, essa personagem que está em busca de vingança, está em busca da cura, né, da recuperação da sua filha desse incidente, também da polícia prender os bandidos responsáveis por tudo isso, mas sem resposta dos dois lados, a personagem ela fica em completo choque, a ponto mesmo de fazer o mal, tentar com as suas próprias mãos encontrar o responsável por tudo isso. E até mesmo quando não consegue, ela tenta até mesmo tirar a própria vida. Mas o outro ponto do filme, o segundo ponto que eu vejo e que talvez seja o principal dentro dessa narrativa, ou que talvez seja o único ponto ali para extrair em meio a todo esse caos de informação que a gente acompanha desse longa-metragem, é quando a personagem ela vai em busca de se armar para poder encontrar esse responsável, e não só esse responsável, mas também trazer todos os elementos que cooperaram para que aquela bala atingisse a sua filha, como quem atirou, quem de fato acabou atirando, quem vendeu a arma para aquela pessoa, quem trouxe a arma do exterior para ela. Então, que aí uma certa discussão, mas que o filme de fato não consegue argumentar de uma forma eficiente. Quem é o responsável por tudo isso? Quem atirou, quem trouxe essa arma, quem vendeu a arma, e qual é o papel dela em meio disso? Ela deve ou não deve fazer vingança com as suas próprias mãos? Ela está certa ou não está certa de fazer isso? Até mesmo a relação dela com a Julia Lemets
Tem um pouco, dá para extrair algo bacana, dá para extrair algo interessante, pois a Julia Lemets, ela é basicamente uma orientadora de um grupo de ajuda de pessoas que perderam entes queridos, né, por bala perdida, né, por agressão, por arma, enfim. E tem todo esse grupo que estão tentando se ajudar, mas que a personagem Carla não consegue, não se vê dentro, se lamentando pela sua perda, apenas chorando junto com outras pessoas. Ela vai em busca da ação e ela até mesmo evoca um certo sentimento da Julia Lemets, o personagem da Julia Lemets, se que a Julia Lemets também teve uma perda grande envolvendo arma, né? No passado dela, perdeu os seus dois pais e traz essa questão: você faria justiça? Se você estivesse no meu lugar, você também faria justiça? Devo fazer justiça ou eu não devo? Então esse papel da Julia Lemets e da Cláudia Abreu e a relação dessas duas nesse ponto de discussão, de fazer ou não com as suas próprias mãos, aí sim posso dizer que tem algo interessante, que pois o filme, nesse ponto, ele tá tentando construir uma personagem vingativa, uma vigilante, vamos dizer assim. Mas eu acho que é só nesse ponto e também devido às interpretações dela que a gente consegue extrair alguma coisa bacana. Ou seja, lá depois de 1 hora de duração desse longa-metragem, para chegar nesse ponto, a gente acaba encontrando diversos absurdos. Essa história da mulher rica que perdeu a filha com bala perdida, mulher branca, sendo que tem vários casos corriqueiros cotidianos nos jornais, ela tentando tirar a própria vida, já que não teve resposta em meio a esse caos, ela indo em busca do próprio assassino, ela conseguindo armas com um colega de trabalho, que aí nós temos o personagem do Alexandre Frota, ela entrando ela contratando um policial para ajudar a encontrar esse responsável, e que aí no meio disso, esse próprio policial, ele diz pega qualquer pessoa, mas ó, é qualquer um, é, machuca uma pessoa qualquer dizendo: pode ser esse, pode ser o outro, quem se importa? Qualquer um faz vingança com esse daqui mesmo. Enfim, eu acho que eu tô dando spoilers, mil e mil desculpas, mas é um filme que ele provoca, de fato, se a intenção do diretor era provocar, ele conseguiu, pois o filme ele consegue ser provocativo em diversos pontos, mas eu acho que é um filme que tá mais para não gostar do que exatamente gostar. Bem, pessoal, eu acho que tem muita coisa ainda para comentar sobre esse filme, mas vai ficar longo demais. Vão, se vocês quiserem, assistam. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários se gostou ou não desse filme. E não se esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima, pessoal. Tchau.